Boa tarde a todos. Agradecer à comissão, o convite. O Dr. Conrad já adiantou parte da minha aula, quase me deixou sem assunto aqui, mas eu vou tentar esmiuçar um pouquinho mais o tema. Na verdade, é um tema controverso, eu não tenho intenção nenhuma de decidir isso, de botar um paradigma para vocês em 10 minutos, tá? Até porque eu estou em franca minoria aqui na sala, mas a ideia é tentar elucidar um pouco do que eu acho interessante nesse tema. Na verdade, a gente está falando sobre isso aqui, a discussão de adjuvância e resgate, justamente por conta do PSA. Então, se a gente tem uma era antes do PSA, em que a gente tinha fosfatase ácida prostática, que era um estudo, na verdade, muito pouco sensível para esse doente, estavam aumentados basicamente no paciente com franca metástase óssea. Então, você tinha, na verdade, um controle da resposta terapêutica, a gente não tinha um screening factível nessa situação. E por os estudos do Roswell Park, do Dr. Chu, a gente tem, no final da década de 70 e validado na década de 80, não só o PSA, né, essa glicoproteína, mas o teste para a detecção precoce desse marcador. Tá? E na década de 90, não sei se eu tenho um pointer aqui, acho que não. O estudo do Dr. Catalona, na verdade, ele valida isso para screening, né, porque inicialmente o PSA vai ser usado só para nortear a conduta terapêutica, a resposta que o doente estava tendo ao tratamento, e aí ele é validado na década de 90. Então, a gente está falando de algo que é relativamente recente na história da medicina. Apesar de hoje a gente está tão habituado, e eu estou explicando isso porque, na verdade, a gente vai mostrar trabalhos que pegam essa transição em que o PSA ainda não era tão disseminado. Então, fosfatase ácida inadequada e o PSA, apesar da gente saber que existe uma produção muito, muito pequena fora da próstata, a gente pode dizer que é um marcador muito específico, tá? E principalmente muito sensível, né? E quando a gente fala da sensibilidade da detecção do PSA, é que permite o conceito que hoje a gente tem de falha bioquímica. Na verdade, em que o doente ainda não tem doença, mas você tem um PSA em progressão, né? E isso que vai interessar a gente nessa aula. Então, a definição de falha bioquímica, eu trago isso, todos nós já sabemos, mas só para reiterar que, na verdade, o doente não tem evidência de doença clínica recidivada, ele tem meramente um aumento do PSA. Né? Então, isso é difícil, às vezes, o paciente entender isso como uma doença, como algo a ser tratado, porque, na verdade, ele não sente nada, né? Uma alteração no exame. Né? É claro que o cutoff pode ser discutido aqui, mas, na verdade, o que a gente aceita pela Associação Americana é uma medição igual ou maior de 0,2 nanogramas pós-prostatectomia. A definição de falha bioquímica pós-rádio é outra definição, bem mais complexa, mais discutível. A pós-prostatectomia é bem straightforward, né? Acima de 0,2, igual ou maior, a gente já pode considerar como falha bioquímica. E por que a gente coloca esse cutoff? Porque, na verdade, os trabalhos mostram que esses pacientes, né, então, os trials antigos mostravam um cutoff de 0,4, mas o cutoff de 0,2, na verdade, ele mostra que, ao longo de um ano, e principalmente ao longo de 3 anos, boa parte desses doentes vai progredir esse PSA. Tá? Então, talvez 0,2 seja um momento bacana, ideal, da gente começar uma terapia de resgate ou salvamento, como queiram. E aí, normalmente, essa terapia empregada é a radioterapia. Basicamente, como o Kayati já esmiuçou, a gente não vai entrar em detalhes, né? Boa parte dos pacientes que a gente consegue identificar a falha, a lesão está localizada no leito prostático, justamente na área de anastomose vésico-uretral. Então, muitas vezes a gente tem a capacidade de detectar isso na ressonância. Eu sempre solicito ao Kayati o sinal da seta, né, para ajudar a gente. Ele sempre ajuda e a gente consegue eventualmente fazer um reforço de dose ali. Então, para a gente é importante ter essa avaliação antes de iniciar uma radioterapia. Mesmo às vezes com PSA baixo, a gente consegue detectar algumas lesões suspeitas. E, basicamente, o que a gente faz dentro da radioterapia é irradiar esse leito prostático. É um tratamento, normalmente, às cegas, porque nem sempre a gente tem a capacidade de localizar uma doença suspeita, uma área suspeita. Né? Então, a gente pega todo o leito prostático e a gente faz uma dose que a gente entende como uma dose tumoricida. Então, na visão sagital, esse é o volume de tratamento que a gente pega, né, do trígono vesical, a área onde era a próstata, as vesículas e a região de anastomose. Né? Então, basicamente, a gente está atirando numa região de probabilidade onde essa doença pode estar se encontrando. É claro, se a doença estiver fora, a radioterapia vai ser totalmente ineficaz. Né? Mas os estudos são justamente assim. A gente não tem doença presente, só uma falha bioquímica, a gente atira nessa região, tentando acertar as células que restaram. E na literatura, os melhores resultados são efetivamente muito bons. Né? Você pode ter um controle bioquímico de até 80%.
né, claro, em pacientes bem selecionados. E quem são esses pacientes? Se a gente for pensar em fatores prognósticos de resposta ao resgate à rádio, a gente tem alguns fatores que pioram a nossa resposta. Isso é bem intuitivo, na verdade. Um doente com Gleason alto, ele tem maior risco de doença à distância, então talvez a doença não esteja na loja prostática. Então, se eu faço uma radioterapia, mesmo que muito bem feita, ela é totalmente ineficaz. Margem negativa, apesar disso talvez ser um pouco contraintuitivo, né? Porque a margem positiva te dá a certeza que você tem a probabilidade de recidiva no leito. A margem negativa, se você confia na tua patologia, ela dá a entender que talvez esse doente esteja falhando fora do leito, ou seja, na linfonodos pélvicos ou eventualmente à distância. E assim, o PT3B, a invasão perineural são doenças mais agressivas. E aqui 2 fatores que me interessam mais nessa aula, que configuram uma pior resposta à minha rádio. Doses baixas de radioterapia, e quando a gente pensa em dose baixa, é abaixo de 65, tá? Que são doses que a gente fazia em estudos antigos por causa da baixa tecnologia, né? Os doentes tinham bastante toxicidade, a gente fazia o quê? A gente reduzia a dose, né? Hoje a gente consegue aumentar a dose com mais segurança e, consequência disso, é um resultado melhor de controle de doença. E isso é fundamental para o radioterapeuta, o PSA pré-radioterapia de salvamento, ou radioterapia de resgate, né? Então, a gente sabe que PSAs, muitas vezes pequenos, mas acima de 0,5 você já tem uma resposta pior à sua radioterapia. Tá? Por isso que a gente fica sempre um pouco ansioso de começar a rádio, ao invés de esperar esse PSA subir um pouco mais, porque a gente sabe que isso tem impacto no nosso tratamento. Eventualmente, a gente não tem isso bem determinado em estudo prospectivo, mas nesse doente a gente tende a associar a hormonioterapia, né, ao nosso tratamento de rádio. A gente vê aqui, então, marcadamente PSAs menores antes da radioterapia de salvamento, com uma resposta melhor do que aquele PSA pequeno ainda, mas acima de 0,5. Né? Tem alguns trabalhos que colocam também acima de 1, o resultado é bem pior em relação aos pacientes com PSA menor. Então, repare que a gente está falando só de radioterapia de resgate, até agora eu não entrei no assunto da adjuvância. Mas qual o racional da adjuvância? Bom, se a minha radioterapia tem uma resposta melhor com PSA mais baixo, qual o PSA mais baixo que eu posso ter? É o PSA indetectável. Então, esse é o racional da adjuvância. Tentar trazer essa radioterapia o mais precoce possível e talvez, isso que eu vou tentar mostrar, se acontece ou se não acontece, talvez eu tenha um resultado melhor. Tá? Então, qual o conceito de radioterapia adjuvante? A gente vai ver lá na frente que nem todos os trabalhos respeitam esse conceito. Tá? Mas o conceito de radioterapia adjuvante é uma complementação em que você não tem nem evidência clínica de doença, né, e nem falha bioquímica. Tá? Pelo cutoff que a gente entende como razoável. Para falar de adjuvância, a gente fala sempre desses 3 trabalhos clássicos, né, que é o EORTC, o SWOG e o estudo alemão, o ARO. Né, basicamente, eles têm semelhanças, mas eu vou tentar chamar a atenção aqui para as diferenças. Né, eu sei que é um slide meio poluído, mas é só a gente acompanhar aqui. Na verdade, o critério de elegibilidade é bem parecido. A diferença do estudo alemão é que ele não inclui PT2 com margem comprometida. Os outros incluíam. Talvez seja um paciente que tenha melhor prognóstico, né, que não requeira uma radioterapia mesmo com margem comprometida. O Gleason era indistinto, independente do Gleason, o paciente podia ser incluído. A idade gira em torno aí de 65 anos, paciente de idade mediana nos trabalhos. O uso de hormônio não foi, na verdade, randomizado, não foi controlado, tá? Muitos pacientes usaram, outros não. A dose, caracteristicamente doses baixas. Esses 2 estudos, o EORTC e o SWOG, são tecnologias ultrapassadas, que a gente chama de convencional ou 2D. A gente não faz mais isso. Tá? Eu vou chamar a atenção para as toxicidades lá na frente. O ARO, o estudo alemão, é o único que faz radioterapia conformacional, no jargão 3D, que hoje a gente entende como mínimo para tratar câncer de próstata. Né? Hoje, na prática clínica, a gente faz o MRT, o RapidARC, que são bem melhores que o 3D. Mas já era um avanço em relação aos outros estudos. Tá? E aí tem outros critérios aqui que foram colocados. É interessante, vou chamar a atenção aqui, da questão do PSA. Né? Os 2 estudos principais, os mais antigos, eles não exigiam paciente com PSA indetectável, que eu acabei de falar que era o critério para radioterapia adjuvante. Tá? Então, muitos desses doentes eles já tinham critérios de falha para o que a gente entende hoje como falha pós-prostatectomia. Tá? O único que exigia PSA indetectável é o estudo alemão. Então, para adjuvância mesmo, o estudo alemão, o ARO, é o único que a gente pode dizer, esse é um estudo de radioterapia adjuvante. Os outros configuram talvez um resgate precoce, que é outro conceito que a gente está tendo atualmente. Então, a resposta, eu vou passar rapidamente por esse slide, mostrando resumidamente o que os 3 estudos mostram para a gente. Né?
Em termos de sobrevida global, nenhum deles foi significativo, mas vale a pena ressaltar que nos 2 braços a mortalidade era muito baixa. Tá? Então, dificilmente você vai mostrar, num estudo de follow-up de 10 anos, com um N que não é tão significativo, às vezes, um ganho de sobrevida global. Tá? Então, isso já era mais ou menos esperado. Sobrevida livre de metástase, o SWOG mostrou um benefício. Tá? Sobrevida livre de falha bioquímica, todos eles mostraram, isso é uma coisa interessante. Tá? Se isso vai se traduzir em ganho lá na frente do controle de doença, essa que é a questão que a gente quer mostrar. Sobrevida livre de recidiva também foi melhor. Opa, soltou aqui. Não vou segurar que nem o Roberto Carlos aqui. Vamos lá. Sobrevida livre de recidiva local, na verdade, a gente teve um benefício também. Tá? E sobrevida livre de progressão também, 2 trabalhos mostrando o benefício com a radioterapia. Eu vou botar aqui adjuvante, mas a gente vai questionar se realmente é adjuvante ou não. Eu acho que é aqui embaixo. Pode tirar para mim? Pronto, tá bom. A gente vai questionar se realmente é adjuvante ou não. E chamar a atenção para a toxicidade. Na verdade, toxicidade grau 3, mesmo na técnica 2D, foi relativamente baixa. Tá? Isso é interessante a gente ver. Né? E quando a gente usou a técnica 3D, a toxicidade grau 3 intestinal foi 0. Né? Então, mostrando que é um tratamento que não é tão agressivo assim do ponto de vista de complicação, tá? Mesmo quando a gente usava técnicas ultrapassadas. E qualidade de vida foi interessante. O SWOG mostrou um ganho na qualidade de vida, vou apressar um pouco, em relação aos pacientes que não faziam. Inicialmente, eles tinham uma piora da qualidade depois da rádio, obviamente, você está introduzindo um tratamento novo, mas, ao longo do tempo, por prevenir, talvez, complicações e progressões de doença, os pacientes que não faziam acabavam entrando em radioterapia, mais hormônio e outros procedimentos, então a qualidade em 5 anos era pior do que quem fazia rádio. Então, por entender que o RTC e o SWOG não exigiam PSA indetectáveis, a gente não pode dizer que sejam estudos puros para adjuvância. Tá? Pelo menos 30% desses pacientes já tinham, pelo menos 6 meses antes de iniciar a rádio, critérios para falha, que dirá no momento da rádio, então talvez esse número fosse muito maior. Então, eu não acredito que esses estudos sejam representativos de adjuvância, a não ser o estudo alemão, que num follow-up não vai dar tempo de a gente mostrar, mas numa atualização de 10 anos só mostrou ganho de falha bioquímica, e não os outros ganhos que a gente viu nos outros estudos. E aí surge a questão que a gente coloca de resgate precoce, que, na verdade, essa é a minha tendência. Né? Como radio-oncologista, eu gosto mais de encarar esse racional, que é você tentar fazer, no princípio da falha, quando os exames sugerem que esse paciente está falhando e progredindo em PSA, entrar com a radioterapia, porque a gente ainda pega o doente com PSA baixo, e eu sei que a minha radioterapia vai ser mais eficaz. Para a gente tirar essa dúvida, tem pelo menos 3 estudos, que eu tenho detalhes dele que a gente pode conversar depois mais adiante, que é o RAVES, o GTUG 17 e o Radicals, que vão, de alguma forma, tentar comparar aí, de fato, sim, adjuvância versus resgate precoce, tá? Que é a dúvida que a gente tem na atualidade. O NCCN coloca que alguns pacientes de alto risco talvez mereçam, sim, ainda radioterapia adjuvante, sem PSA detectável, tá? Que seriam aqueles pacientes com double time pré-operatório bem baixinho, né, com múltiplas áreas de margem comprometida, não é uma margem focal, são margens múltiplas ou uma margem extensamente comprometida, né, e os fatores de risco, PT3B, com invasão perineural. Talvez esse paciente mereça um tratamento upfront antes do PSA subir. As minhas conclusões, né? A gente entende pelos estudos que radioterapia nos pacientes de alto risco, sim, controlam essa progressão de PSA, tem um impacto em metástase à distância e controle de doença. Tá? Resta entender em quem a gente tem que fazer isso, se é com PSA indetectável ainda ou precocemente na progressão do PSA, que é o que os estudos novos vão tentar mostrar para a gente. Sim, o PSA baixo, ele interfere no resultado do meu tratamento. Então, deixar esse PSA crescer e ficar só olhando, isso vai impactar certamente na progressão de doença e na resposta à radioterapia. Quando a gente vai aplicar a rádio, a gente entende que é um tratamento bem tolerado normalmente, principalmente com as técnicas mais modernas, que eu não tive tempo de botar aqui. E, em termos de adjuvância, talvez a gente deva considerar ainda assim, eu não tenho essa resposta para dar para vocês, mas em margens comprometidas múltiplas no doente com PSA em double time muito pequenininho e Gleasons elevados, principalmente com primário 4. Talvez seja um paciente bom para você pensar em adjuvância. Tá? Acho que era só isso.
entender que a complementação com radioterapia não é uma decisão do radio-oncologista, pura e simplesmente, é uma discussão entre o oncologista clínico, o cirurgião e a gente, para a gente tentar entender o que é melhor para esse nosso doente. Obrigado pela atenção.